Já levamos uns dias a meditar na Páscoa. Provavelmente hoje será a última mensagem sobre a Páscoa, que até agora temos reparado em vários pormenores interessantes. Estivemos centrados na Páscoa em Esdras. Na primeira mensagem fomos durante um tempo à Páscoa, que neste momento é a nossa verdadeira Páscoa, que é Cristo, que encontramos no Novo Testamento. Centramos principalmente na pureza, na limpeza que era necessária para comemorar a Páscoa em Esdras. Hoje, de uma forma superficial, vamos entrar na origem da Páscoa, que se encontra em Êxodo 12, para destacar um ponto muito interessante, que já foi enumerado algumas vezes, mas nunca foi meditado de forma mais clara. Encontramos em Êxodo 12. Para podermos chegar até à Páscoa do Novo Testamento, simplesmente para responder uma pergunta: porquê que comemoramos a Páscoa, que é Cristo através da ceia do Senhor que encontramos no Novo Testamento, e porquê que o fazemos nas datas da Páscoa que foi instituída para o povo judeu, como encontramos em Êxodo 12. Entendemos através da palavra de que a Páscoa não se tornou uma tradição, a Páscoa tomou outro valor. A maior parte do cristianismo entende que a Páscoa, neste momento, deve ser relembrada como tradição, a partir do momento que Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, e cada vez que se comemora a ceia, relembra-se a morte de Jesus Cristo, e aquela Páscoa original foi esquecida. Entendo que a Páscoa original foi cumprida através do Cordeiro, porque era uma promessa, mas ganhou outra força, e deve ser recordada, e deve ser relembrada, e deve ser comemorada como mandamento. Vamos chegar a essa conclusão para percebermos o porquê tomar a ceia no dia da Páscoa, que foi instituída para os judeus, o porquê nesse dia comer o pão e o vinho. Mas antes disso vamos meditar algumas coisas interessantes que vamos encontrar ao longo do texto. Então, como eu estava a falar no início, temos vindo a falar da purificação, temos vindo a falar da limpeza do povo, um povo que lá em Esdras vinha do cativeiro, vinha carregado de idolatria, vinha carregado de costumes, vinha carregado de princípios mundanos, tinha esquecido o Deus verdadeiro, tinha esquecido as festas do Senhor, tinha esquecido quem Deus era. Era um pouco o mesmo panorama que encontrávamos lá no Egito. Um povo que tinha ido para o Egito por causa da necessidade de comer, da fome, foi para o Egito através de José, neste caso foi Deus utilizando José, levou para o Egito primeiro, mais tarde a sua família foi à procura do pão. No Egito se contaminou, tornou-se escravo, esqueceu-se do Deus verdadeiro, até que Deus os visitou na sua angústia, os libertou do Egito, os libertou dos seus pecados, os libertou da escravidão e os conduziu até à terra prometida. Então essa era a ideia. Cada vez que se comemorava a Páscoa, recordava-se essa liberdade. E esse texto encontra-se lá em Êxodo 12. Para a frente vamos ler só alguns versículos. Começamos no versículo 1 para contextualizar. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses. Será o primeiro mês de um ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. 5. O cordeiro será sendo feito macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo juntamente da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui não deixa dúvidas, claramente apontava para o que Jesus iria fazer. Apontava para o Cordeiro de Deus, para o que foi profetizado de Abraão para o seu filho Isaque. Deus proverá, e Deus realmente, anos mais tarde, iria degolar o cordeiro pascal,
Na festa da Páscoa, Jesus Cristo iria ser morto. Mas havia diretrizes para a comemoração da Páscoa. Encontramos no versículo 3, a separação ao dia 10. Encontramos que segundo cada família, cada casa, um cordeiro por família, e se essa família, se essa casa fosse pequena, convidaria o vizinho e cada um iria comer consoante o número e o tamanho do animal. Vamos já pensar aqui algumas coisas, já vos falei há uns tempos atrás, mas desenvolvê-la. Pensem. Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo comemorava a Páscoa judia. Jesus Cristo ia até Israel, sendo a Páscoa uma dessas festas de peregrinação em que o povo judeu se deslocava até Israel, até Jerusalém, para comemorar a Páscoa. Então Jesus ia até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Isso fica óbvio naquela história que tantas vezes vos relembro, quando Jesus tinha 12 anos, foi com a sua família até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Durante 3 dias estava desaparecido, a sua família o procurou e estava no templo a debater com os sábios, com os doutores da lei, e todos se admiravam com a sua sabedoria. Então Jesus tinha consciência daquilo que ia fazer. Não ia a Jerusalém só porque a sua família também ia. Não. Jesus era Deus. E tinha total consciência daquilo que estava a fazer. Tinha total consciência de que era um mandamento do Senhor comemorar a Páscoa. Tanto que os seus discípulos, lá no Novo Testamento, perguntaram ao Senhor onde iam comemorar a Páscoa. E Jesus assinala, aponta um aposento que iria estar separado para que eles comemorassem a Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa dos judeus. A Páscoa que estava instituída como mandamento desde Êxodo 12. Então Jesus, sendo judeu, Jesus, tendo que guardar a lei, juntou-se nesse aposento para comemorar a Páscoa e durante a Páscoa judia instituiu o novo pacto. Instituiu o pacto que nos é benéfico até os dias de hoje. Instituiu esse pacto que até os dias de hoje nós comemoramos. Só que aqui um apontamento muito interessante. Como nós lemos, essa festa tinha que ser comemorada com quem? Com as famílias. E Jesus, sendo judeu, e Jesus que ia para Israel com os seus pais a comemorar a Páscoa, nesta Páscoa específica, não estava com a sua família. Maria, descendente de judeus, os seus irmãos, descendentes de judeus, não estavam nesta Páscoa. Jesus desobedeceu ao mandamento? De maneira nenhuma. Porque Jesus cumpre aquilo que tinha dito à sua própria família. E quando vemos em Marcos 3 e 4, quando a sua família vai à procura dele porque dizia que estava fora de si e vai àquela casa e dizem os discípulos: está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus olha para os discípulos e diz: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então percebemos aqui de que Jesus, no bom sentido da palavra, entre aspas, torna-se mais sectário do que nunca. Nós até agora tínhamos falado da limpeza, da purificação, da separação, sacerdotes que não foram encontrados registados na lei, aqueles que mandaram embora as suas mulheres ímpias, aquele que não estivesse limpo não podia participar da Páscoa, e agora Jesus estreita ainda mais a porta para entrar nesta festa. Até então entravam os familiares, até então entravam os judeus, até então entrava aquele que era circuncidado fisicamente, e agora Jesus comemora a Páscoa com aqueles que são circuncidados de coração, com aqueles que nasceram de novo. E neste então, Maria e os seus irmãos que se iriam converter ainda não tinham nascido de novo. Então não participaram com ele desta Páscoa. E vamos ainda mais longe. Jesus, em certa parte, também cumpre o mandamento em que dizia que devia ser a casa, devia ser a família, porque, em realidade, Jesus tinha muitos discípulos e muitos o seguiam. E havia outras pessoas convertidas que faziam parte do corpo de Cristo.
pessoas que o acompanharam, pessoas que o serviram. Quem não se lembra de Lázaro, o amigo que ressuscitou, das suas irmãs? Mas neste então estavam os seus 12 discípulos. Estava quem? A sua igreja local, a sua família local. Há uma igreja universal, há uma igreja global, há a noiva de Cristo que vai estar com ele no céu, mas neste então Jesus reduz aos seus seguidores, à sua igreja local, com aqueles que ele intimava, que passava mais tempo, e comemorar a Páscoa com a sua igreja local. E para aqueles que são mais avispados e estão mais dentro do tema, podem pensar, mas Pedro, estava lá Judas? E sim, estava Judas. E podemos debater se ele comeu a ceia ou não comeu a ceia, mas tendo comido ou não, cumpre-se a palavra das duas maneiras. Porque se ele não comeu, cumpre-se porque aqueles que não estão limpos não devem comê-la, e se a comeu, também se cumpre porque Judas, depois de comer o pão, para o estado eterno, neste caso para o inferno. Judas, depois de comer o pão, não era o pão da ceia, entende nesse texto, quando Jesus lhe molhou o pão e lhe deu na boca, não era ainda aquele pão da ceia, mas percebe-se de que Judas estava na comida, na ceia do Senhor, mesmo que ele tivesse comido aquela ceia que Deus separou, aquele pão que Deus separou e aquele vinho que Deus separou, serviu para a sua condenação. Então comeu indignamente. Então, independentemente de ter comido ou não, a palavra cumpre-se sempre em Judas. Então percebemos de que aqueles que comemoram agora a ceia do Senhor, instituída no novo pacto, devem ser pessoas que intimam com Jesus, que conhecem a Jesus, que nasceram de novo e fazem parte do pacto. Então comer esta ceia é muito mais alto do que participar da primeira Páscoa. Porque a primeira Páscoa era simplesmente um mandamento externo para alguns. É verdade que dentro do povo haviam aqueles que realmente eram verdadeiros israelitas e tinham o seu coração circuncidado, mas havia alguns que o faziam simplesmente por mandamento e tradição. Então esta nova Páscoa só deve ser comemorada por aqueles que nasceram de novo, só deve ser comemorada por aqueles que realmente foram banhados no sangue do Cordeiro. Por isso é que lá em 1 Coríntios, Paulo diz que cada um se examina a si mesmo. Cada um se examina a si mesmo. E a igreja deve estar a vigiar, a igreja deve estar a colocar em prática a disciplina de Mateus 18 e não permitir que aqueles que praticam o pecado, que aqueles que não nasceram de novo, que não dão frutos de arrependimento, participem desta festa, porque é o corpo de Cristo, porque é a noiva de Jesus, porque é a família verdadeira. Então pergunto, com quem queres comer a Páscoa? A tua família terrenal, pai, filhos, irmãos, sobrinhos, primos, ou com a família verdadeira que é a família celestial? Porque se o irmão, por mais chegado que seja, o irmão carnal, porque um pai ou uma mãe, por mais chegado que seja, se não se arrependeu, se não reconhece a Jesus, é um escravo de Satanás, irá com Satanás e os seus seguidores para o inferno. Mas aquele que se arrependeu irá viver com uma família celestial. Então a família, na palavra de Deus, são aqueles que se arrependeram, são aqueles que nasceram de novo e são aqueles por quem Jesus morreu na cruz. E é com esses que devemos intimar, e é com esses que devemos ter relacionamento, e é com esses que devemos compartilhar as nossas alegrias, as nossas lutas, as nossas dores, porque é com esses que vamos passar eternamente. Não quer isso dizer que devemos descuidar o cuidado da família terrenal porque há mandamentos, como por exemplo honrar pai e mãe, mas existem prioridades e hierarquias quanto a essas famílias. Então percebemos que Jesus Cristo menosprezou, entre aspas, a família terrenal e exaltou a família celestial. Colocou as leis do Senhor no seu devido lugar. E nesta festa da Páscoa, que acabamos de ler em Êxodo 12, percebemos de que Deus passou com o anjo da morte, matou os primogênitos de Israel e aqueles que tinham o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro que foi degolado, não iriam ser consumidos pelo anjo da morte. Dizem os estudiosos que, segundo a tradição, era costume no Egito que até os egípcios, principalmente os egípcios, colocavam nos umbrais das portas umas frases, uns hieroglifos, uns escritos para os seus deuses,
para que a maldade, para que a morte, para que o mal não entrasse na casa deles. E há quem diga que os hebreus se acostumaram desse costume e eles mesmo colocavam essas frases nos umbrais. E se nós analisamos as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, essas 10 pragas foram para que o faraó libertasse o povo, foram para que o povo pudesse ser livre, mas se nós analisamos as pragas, também serviam para humilhar os deuses do Egito, para humilhar o Deus Sol, para humilhar o Deus Nilo, para humilhar o Deus primogênito, etc, etc. Para mostrar ao povo de Israel que só um Deus era verdadeiro. E da mesma forma que essas 10 pragas serviram para humilhar, para subjugar, para mostrar ao povo que os deuses do Egito não tinham poder nenhum, da mesma forma, Deus, através do sangue do Cordeiro, provou aos egípcios e aos hebreus que o único que salva não são as religiões, não são as mesinhas, não são os escritos, não são as tradições, só o sangue do Cordeiro salva, só o sangue do Cordeiro liberta e só o sangue do Cordeiro permite que a morte não entre nessa casa, que a morte não entre nessa vida. Da mesma forma nós, se não queremos ser consumidos pelo anjo da morte eternamente, só uma forma de estarmos banhados no sangue do Cordeiro, que nos umbrais da nossa casa, do nosso templo físico, do nosso corpo, quando Deus nos olhe para nós, veja o sangue do Cordeiro. Quando nós chegarmos à presença de Deus para ser julgados para a eternidade, não vai ser as nossas obras que nos vai livrar, não vai ser o quão bonitos possamos ser, o quão inteligentes, o quão sábios, quando a teologia possamos conhecer, em que igreja pertencemos, com que pastor fomos bautizados, mas qual é o sangue que está nos nossos umbrais, nas nossas portas. Aí Deus vai olhar e vai ver o sangue do Cordeiro e a morte eterna não estará sobre nós e por graça nos dá acesso ao lugar eterno, na presença dele, porque sem ele nada faz sentido. Esta tradição que eu citei no Egito faz bastante sentido quando Deus, por exemplo, em Deuteronômio, cita o colocar os mandamentos nas portas dos egípcios. É uma tradição que os hebreus cumprem literal até os dias de hoje, que é mezuzá, e colocam mandamentos do Senhor nas entradas das suas casas. É um artefacto em que lá dentro escrevem mandamentos. Normalmente escrevem a famosa Shema Israel. Isso encontra-se várias vezes na Bíblia, Deuteronômio 11, por exemplo. Vamos ler Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. É muito interessante ler este texto. Não me quero desviar do tema Páscoa, mas entendo a parte do Senhor que fazer aqui um parênteses para ler este texto é interessante. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. No versículo 4 encontramos talvez o versículo mais importante para o povo judeu, e neste caso para nós também, porque nós acreditamos que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é a palavra de Deus. E aqui encontramos um dos mandamentos que os judeus adotaram para colocar a mezuzá. Encontramos um texto muito interessante. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A famosa Shema Israel. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. E agora, no versículo a seguir, encontramos um versículo que é esse versículo que a Igreja Cristã mais cita aos dias de hoje, em aquelas pessoas que dizem que a lei do Senhor foi abolida e que agora simplesmente ao amar a Deus e amar ao próximo, vejam bem onde esse versículo de amar a Deus acima de todas as coisas se encontra na Bíblia, precisamente, Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente, e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Brutal. Brutal. Então percebemos de que o mandamento de amar a Deus com todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, não era um mandamento para a igreja, era um mandamento já para os judeus. E para aqueles que dizem que antes a lei era escrito em pedras e agora este mandamento é escrito no coração, mal o dizem, porque senão a palavra estava errada. O que é que diz aqui no texto? E estas palavras que hoje quando lá eu Deuteronômio te ordeno, estarão onde? No teu coração. Ou seja,
nada mudou. A salvação continua a ser por graça, através de Jesus Cristo. Aqueles que são salvos têm os mandamentos no coração, e já acontecia no Antigo Testamento e acontece no Novo Testamento. É verdade, também profetiza Ezequiel 37, que o Espírito Santo iria colocar os mandamentos no nosso coração, mas percebemos daqueles judeus verdadeiros que seguiam ao Deus verdadeiro, tinham os mandamentos no coração, amavam Deus com todo o seu coração, todas as suas forças, toda a sua alma. Não era um mandamento para o cristianismo, era um mandamento para o primeiro até o último salvo. Está aqui na palavra de Deus. E Deus não deixa dúvidas quanto a isso. E agora vem a segunda parte do texto, de onde os judeus se agarram para escrever a Mezuzá. E as ensinarás aos teus filhos, e delas farás assentar na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Um mandamento de cuidado. Porque este texto diz, ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Quem ensina os filhos cristãos aos dias de hoje? A igreja, a escola dominical, a escolinha para as crianças. Qual é que é a ordenança na Bíblia? Ensinarás aos teus filhos. Os pais para os filhos primeiramente. Onde? Na igreja, na sinagoga, na tua casa, andando pelo caminho, ou seja, no teu dia-a-dia, no teu testemunho, na tua forma de viver, na tua forma de trabalhar, na tua forma de gestionar as economias, as férias, as forças, etc, etc. Deitando-te e levantando 24 horas por dia no teu cotidiano, ano tras ano. E também as atarás por sinal na tua mão e as porás por frontal entre os teus olhos. A mão, sinal de força, trabalho. Essa frente que se utiliza, onde se diz essa frente onde estão marcados os sacerdotes, essa frente onde se diz que são escolhidos os servos de Deus, essas frentes onde estão marcados os filhos de Satanás, que o 666 representa a tua mente, o teu intelecto, as tuas prioridades, estarão marcadas como sinal de Deus, com os seus mandamentos. E agora as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E os judeus literalmente colocam a mezuzá. Colocam essa mezuzá nas suas portas, com os mandamentos de Deus, que normalmente tem este texto da Shema Israel. Talvez Deus tenha dado essa mezuzá para que eles substituíssem essa tradição pagana que adotaram do Egito, mas trazendo aos nossos tempos, isso é muito importante. Por quantas pessoas agora vêm à nossa casa, que é a casa de Deus, quando veem estes umbrais, quando veem este corpo de 1,80m ou 1,50m, feminino ou masculino, têm que ver escrito neles os mandamentos de Deus. Por aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E em nós tem que estar escrito nos nossos umbrais os mandamentos de Deus. Mezuzá, há quem diga que significa literalmente em hebraico umbral ou batente. Que o nosso batente, que os nossos umbrais estejam escritos os mandamentos de Deus e principalmente esteja passado o sangue do Cordeiro. Porque mandamentos sem sangue é religião, mandamentos sem sangue não é vida, mandamentos sem sangue não há graça, e é o sangue que nos liberta da escravidão do pecado, e é o sangue que nos dá a graça para obedecer aos mandamentos para a glória de Deus e para exaltar o seu nome. Então este sangue que foi passado naqueles umbrais no Egito, e este sangue que foi passado nos umbrais do nosso templo, do nosso corpo, onde agora habita Deus, é a graça dos céus para não sermos consumidos por Deus e serem enviados eternamente ao inferno. Então percebemos de que esse sangue foi derramado quando? Na Páscoa. Há um mistério quanto à comemoração da Páscoa e à morte do Cordeiro. Não vamos entrar em pormenores tão técnicos. Em que dia é que Jesus comeu a Páscoa e em que dia é que morreu? Se comeu a Páscoa em tal dia, não podia morrer no dia da Páscoa. Não sabemos bem como movimentar isso agora, não vamos entrar por esses campos, mas percebemos de que Jesus comemorou a ceia na instituição da Páscoa e morreu também na instituição da Páscoa. E nisso vamos até 1 Coríntios 11, versículo 23. Em 1 Coríntios 11, versículo 23, Jesus, que se encontrava
a comemorar a Páscoa dos judeus, institui a ceia do Senhor, institui o novo pacto, Paulo, em 1 Coríntios, faz menção desse dia. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, e dando também graças, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, desglossamos. Estamos aqui a perceber que Jesus, naquela noite em que comemorava a Páscoa, separou um pão e disse: este é o meu corpo, assinalando que aquele pão representava o corpo de Jesus que iria ser degolado na cruz. Esse pão da vida queria ser sem fermento, queria ser degolado na cruz para perdão dos pecados. E disse para fazer isso em memória de mim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Então, sempre que comermos aquele pão e bebermos aquele cálice, vamos fazer em memória de Jesus. E agora podemos pensar assim: ok, cada vez que comermos o pão, cada vez que o fizermos quando quisermos, cada vez que o fizermos quando nos apetecer. Mas agora o texto especifica. Já está a começar a afunilar quando diz: fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Agora diz quando? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que eu venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas vamos ao 26, porque ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão, e este pão não pode ser o pão quando a nós nos apetecer. Não pode ser o pão porque estabelecemos uma vez ao mês, 15 em 15 dias, diariamente ou semanalmente. Este pão, e a palavra aqui, já vos falei disso na primeira vez que citei este tema, este pão no original, esta palavra este, é utilizada de formas muito específicas. E quando Deus diz aqui, através de Paulo, de que este pão era o pão que era comido quando? Era o pão sem fermento, comido a partir do 14º mês, do primeiro mês do mês de Nissan, que era na festa da Páscoa. Então, resumidamente, não posso afirmar e não vou estabelecer um dogma e dizer que não se pode comer a Páscoa noutros dias, porque ainda, através da Bíblia, não tenho certezas absolutas. Entendo que devemos guardar de o fazer enquanto não há certezas absolutas, mas uma certeza tenho. À luz do texto, a Páscoa foi instituída, da mesma forma que foi para os judeus, uma vez por ano, para recordarem que foram libertos da escravidão no Egito. A partir do 10º dia separava-se o cordeiro e comemorava-se no 14º mês. Da mesma forma, entendo, à luz deste texto de Paulo, de que a Páscoa deve ser comemorada neste dia como instituição perpétua e como mandamento para o povo que foi liberto através do sacrifício de Jesus. E este pão era um pão específico naquela data, em que Jesus se reuniu naquela data para comemorar a ceia do Senhor, a libertação dos pecados, a instituição do novo pacto, a libertação de um povo da sua noiva, a qual vai viver eternamente no céu. Glória a Deus pela graça que nos atingiu e glória a Deus porque nós fazemos parte deste pacto, desta instituição, e porque Ele é o pão da vida e Ele é o sangue que foi derramado naquela cruz. Mas é um ponto mais interessante ainda, porque, como eu disse no início, alguns guardam a Páscoa por tradição. Como já falei muitas vezes, quando vão comemorar a Páscoa, relembram a ressurreição, relembram que Jesus ressuscitou, e de maneira nenhuma a instituição do novo pacto da ceia do Senhor na Páscoa foi para comemorar primeiramente a sua ressurreição. Porque o texto diz: por todas as vezes que comerdes este pão e beberes do cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor até que Ele venha. E alguns que interpretam: ok, era só até que Ele venha, como Ele voltou na ressurreição, está cumprido. Mas não.
Este até que ele venha, entende no sentido do texto a maior parte dos cristãos, que é até à sua segunda vinda. Porque Jesus também prometeu que não iria beber do vinho até à sua vinda, que iria beber o vinho novo com a sua noiva. Então percebemos aqui de que vamos anunciar até à sua segunda vinda o quê? A sua ressurreição, segundo o texto? Não. A sua morte. A sua morte. Isto é muito importante porque Jesus mandou anunciar a sua morte, não a sua ressurreição. E a ressurreição é importante porque é a declaração de que Jesus venceu a morte, mas a Páscoa é a comemoração da sua morte. Literalmente a Páscoa significa, em Peshach, significa passar por alto, e os cristãos tomaram tão em sério a tradução da Páscoa para passar por alto, passaram por alto esta data, que entende que é mandamento não comemorar a Páscoa judia, mas comemorar a Páscoa que Deus instituiu através do novo pacto, neste dia que deve ser comemorado. Agora fazemos aqui um parênteses. Reparem como a guerra espiritual é demasiado elevada. Se vocês repararem no cristianismo, há discussões na igreja por causa da encarnação. E substituiu-se a festa importante do cristianismo, que era a Páscoa, que era a morte do Cordeiro, que era a comemoração dessa morte, pela encarnação. Uma festa que nem sequer está instituída, mas anuncia-se essa festa como sendo a principal do cristianismo aos dias de hoje, segundo eu entendo, segundo eu vejo, na tradição do cristianismo. Sem mandamento. Disse que não podemos comemorar a Páscoa porque já foi cumprida por Jesus. Se esse argumento fosse assim, também não se podia comemorar a encarnação, porque Jesus já cumpriu, porque Jesus encarnou. Então não havia base para comemorar o Natal. É uma tradição e é um costume pagão. Já falamos sobre isso a seu tempo, iremos falar mais vezes, hoje não é o dia. Há igrejas que discutem, que se separam, que entram em confusão, pessoas saem de igrejas, pessoas vão para outras igrejas por causa da encarnação de Jesus. Da mesma forma, acontece por causa da ressurreição. Porque há pessoas, e há igrejas, principalmente os reformados, constroem a teologia sobre a ressurreição, sobre o domingo. Foi uma instituição católica. Então há discussão sobre esse dia da ressurreição e constrói-se uma teologia sobre a ressurreição. E da mesma forma, sobre a segunda vinda. Igrejas que se separam, há milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Há separação de igrejas por causa da segunda vinda. Mas se nós reparamos tanto a encarnação, como a ressurreição, como a segunda vinda, estão nubladas na palavra de Deus em relação ao seu acontecimento, se bem que em relação à ressurreição entendo que não está nublado, mas não é tão claro como a sua morte. E é interessante, nós vemos pessoas separarem-se pela encarnação, pela ressurreição e pela vinda, mas não vejo igrejas discutir a morte de Jesus Cristo. Não vejo igrejas separar-se pela morte do Cordeiro. E é a morte do Cordeiro que separa. É a morte do Cordeiro que separa o ímpio do santo. É a morte do Cordeiro que separa aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. E é a morte do Cordeiro que pode ser discutida. E alguns podem pensar, mas Pedro, também não é unânime, porque há pessoas que dizem que a morte foi na quarta, outros dizem que foi na quinta e outros dizem que foi na sexta. Mas não, maior engano não há, porque nós não temos que comemorar a morte de Jesus quando ela aconteceu precisamente. Nós temos que comemorar a morte de Jesus como ela está escrita na Bíblia. Em que dia que foi que a festa foi instituída da Páscoa? 14º do mês de Nissan. Independentemente que este ano calhe na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ou no próximo ano calhe na quinta, na quarta, na sexta, no sábado, é nesse dia que Deus instituiu. Então não há dúvidas. Não está nublado. No 14º é o dia de comemorar a festa do Senhor. Que para os judeus ainda se mantém a festa judaica da libertação do Egito, e para o nascido de novo, banhado no sangue do Cordeiro, significa a nova aliança. Quando? No 14º. Se este ano calha no sábado, pode calhar no sábado. Se o próximo ano calha no domingo, pode calhar no domingo. Mas é esta festa que deve ser guardada, é esta festa que deve ser anunciada e é esta festa que deve ser comemorada. Melhor é uma casa de luto do que uma casa de alegria. Porquê? Um apontamento claramente para o Evangelho. Como eu falo muitas vezes, não conheço ninguém que tenha nascido novo
na comemoração do Natal. Das vezes se diz, vamos utilizar o Natal para evangelizar. Mas há muitos testemunhos de pessoas que nasceram de novo num funeral, naquele momento de morte, em que recordam, onde provavelmente podem passar a eternidade e se arrependem dos seus pecados. Então, a morte de Jesus é a festa instituída na Páscoa. A Igreja, erradamente, mesmo aqueles que guardam, que comemoram a Páscoa e fazem recordação deste evento e fazem a ceia do Senhor, fazem mal. Porque a fazem no domingo para comemorar a ressurreição do Senhor. E nenhuma vez na Bíblia aparece de que essa festa, de que a ceia do Senhor tem que ser para comemorar a ressurreição, mas sim, a minha morte anuncieis até que eu venha. Então, um erro não só teológico, mas bíblico, não só de interpretação, mas um erro grave, porque estamos a mudar um mandamento que Deus estabeleceu. Então, no domingo, reúne-se a igreja, vamos comemorar a ressurreição. Jesus ressuscitou, vamos fazer a ceia. Não deve ser assim, porque Deus diz que é na sua morte. Estão a entender? E agora vamos desconstruir um pouco as etapas do Evangelho. A encarnação, a morte, a ressurreição, a segunda vinda. E principalmente focar-nos na morte e na ressurreição. É verdade que Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia porque Ele mesmo assim o disse. É verdade que Jesus tinha que ressuscitar porque disse, depois de ressuscitar, vocês me seguirão na Galileia. Tinha que acontecer ao terceiro dia. Tinha que acontecer passar 3 dias. Porque Deus o tinha dito. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, em nada alterava a salvação. Porque o que salvou não foi a sua encarnação. É verdade que para que ele morresse era necessário encarnar. E é verdade que ele tinha que ressuscitar. Mas ele podia ressuscitar simplesmente na sua segunda vinda, corporalmente. Porque Deus não morre, Deus é eterno. Ele podia ressuscitar na sua segunda vinda. E se ele viesse na sua segunda vida com o corpo ressurreto, iria mostrar igualmente que tinha vencido a morte. Então não é a ressurreição que salva uma alma. Porque se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, não ia alterar o plano de salvação. E a sua segunda vinda também não é a nossa salvação. A sua segunda vinda é uma etapa necessária para estarmos com ele eternamente sem pecado. Agora, a salvação, a expiação, ou que nos liberta do Egito, ou que nos liberta de Satanás, ou que nos liberta de ser escravos do mundo e conhecereis a verdade vos fará livres, foi o morte do Cordeiro. Na cruz, quando? Na Páscoa, em que Jesus gritou, consumado está. Consumado está. Jesus não disse consumado está na sua ressurreição, disse consumado está na sua morte. Cumpriu a nossa libertação. E não estou a tirar importância à ressurreição, porque faz parte do Evangelho, faz parte do plano de Deus, mas se Deus não tivesse morto naquela cruz, se Jesus não tivesse morto naquela cruz, nós não podíamos ser perdoados. Então manda comemorar a sua morte. O que é que o cristão quer? Festas. E diz na palavra de Deus no Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é que o cristão faz? Começa a contar os dias do seu aniversário. Daqui a 2 dias é o meu aniversário. Não. Eu entendo de que ensina-nos a contar os nossos dias é para guardar aquilo que Deus estabeleceu. E o cristão conta os nossos dias como? Aos dias 2, o advento do Natal, 25 dias antes ou 30 começa a contar o advento até que venha a encarnação e menosprezou completamente a contagem do dia. Dizem, é que é muito confuso perceber quando é o 14 de Nissan. Hipocrisia, arrogância. Basta ir à internet e escrever 14 de Nissan, quando calha no calendário greco-romano. E aparece lá na internet. É que não consigo entender, são desculpas. Para seguir o paganismo, para seguir as tradições dos homens, para não ir em conta das teologias humanas. E são exímios nas tradições pagãs e descuidaram a ordenança de Deus. Então a morte de Jesus é uma festa. A morte de Jesus é uma festa. O dia mais triste, entre aspas, para Deus, utilizando o antropocentrismo, o dia mais triste, o antropomorfismo, o dia mais triste para Deus foi o dia mais feliz para a humanidade. O dia em que morre o Filho na cruz é o dia que nós podemos comemorar em festa e alegria. E percebemos de que esse dia era tão importante que Jesus também fez uma festa. Como recordávamos em Barcelona, e recordava o pastor Marco, não conhecemos nenhum homem que está destinado à morte,
que está destinado à cadeira elétrica, que está destinado a uma injeção letal nos Estados Unidos, que antes de morrer coma. E Jesus, antes de morrer, sentou-se a comer com o seu povo, sentou-se a comer com a sua igreja. E da mesma forma, não conhecemos nenhuma pessoa que vai morrer e antes de morrer canta. E fica registado em Marcos 14, 26, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em outras palavras, Jesus, tendo cantado, saiu para morrer. Essa é a festa, a morte do Cordeiro. Porque essa morte representa a nossa liberdade. Essa morte representa a exaltação do Pai na cruz. Essa morte representa o resgate de um povo, da noiva de Jesus, o casamento eterno. Representa que Jesus Cristo é o Rei de Reis e o Senhor de Senhores, que ressuscitou ao terceiro dia, que reina em glória e em breve voltará. Então Jesus cantou antes de morrer. Tantas vezes recordamos os homens utilizados por Deus, tantas vezes recordamos John Huss, que cantou na fogueira, tantas vezes recordamos esses mártires da igreja e esquecemos de dizer que o Rei de Reis, Senhor de Senhores, cantou um hino antes de ir morrer ao Getsemani à sua vontade e sentar à vontade do Pai que foi consumada na cruz. Jesus cantou antes da sua morte. E aqueles cristãos, com o Espírito Santo do Senhor, cantavam na fogueira antes de ser mortos, estavam a cantar porque um morreu por eles. Jesus cantou, sendo que ia morrer pelo pecado de muitos. Jesus cantou, carregando sobre ele os pecados passados, presentes e futuros da sua noiva. Humanamente falando, isto é impossível. Isso prova que Jesus é Rei de Reis, Senhor de Senhores, o Deus feito homem. Então percebemos de que esta festa foi separada, foi instituída para ser comemorada nestas datas anualmente. Se alguém o quer fazer noutras datas, ainda não tenho uma resposta bíblica a 100%, mas uma coisa tenho certo: quem não comemora nestas datas está a desobedecer ao mandamento de Deus. Está a criar uma religião, está a religar-se com Deus através das suas tradições e não está a cumprir aquilo que Deus ordenou. Também percebemos através disto a graça de Deus, porque conhecemos servos de Deus, pessoas que nasceram de novo, que não o fazem. Então percebemos a misericórdia e a graça de Deus, mas isso não quer dizer que devemos descuidar a graça e fazer uma super graça que passa por cima de tudo e todos. Vemos na história bíblica tantos servos foram desaprovados por descumprir mandamentos. Por isso, no final dos tempos, haverá surpresas por aqueles que descuidaram e ensinaram mal. No passado, eu mesmo descuidei este dia, eu mesmo o interpretava de forma errada. Então Deus derrama a sua graça para que nós possamos arrepender-nos e caminhar nos ensinos do Senhor. Isto é muito importante, porque a marca de um cristão não é simplesmente obedecer aos mandamentos, mas é principalmente arrepender-se dos seus erros. E da mesma forma que aqui na terra Deus instituiu uma festa, que é o seu novo pacto, que é o sangue do Cordeiro, que é a memória do Evangelho, que é a memória da sua morte, comemoramos através da lembrança do pão e do vinho. É uma festa que deve ser anual no meu entendimento, pelo menos deve ser nessas datas no meu entendimento. Há uma festa que pode acontecer diariamente. E não me refiro à festa de cultuar a Deus, e não me refiro à festa da oração, e não me refiro à festa da meditação nas Escrituras, e não me refiro à festa da oferta, e não me refiro à festa do louvor, e não me refiro à festa do jejum, e não me refiro simplesmente à festa do ajudar os órfãos e as viúvas, não me refiro à festa de evangelização, refiro-me a uma festa que não é comemorada por homens, mas é comemorada por Deus. E essa é a festa do arrependimento. É uma festa que acontece nos céus. É uma festa que ninguém se lembra, mas é uma festa diária. Então, não há nada mais belo do que: Senhor, perdoa-me, arrependidos todos os meus pecados. E este texto que eu vou ler em seguida, fica óbvio hermeneuticamente que é um texto que se refere ao primeiro arrependimento. É uma festa que se refere àquele que se arrepende, nasce de novo e faz parte do corpo de Cristo. Mas também sabemos que aquele que se arrepende uma vez, arrependido para sempre. Diariamente se arrepende dos seus pecados. Então também podemos aplicá-lo à nossa vida. Vamos a Lucas 15, versículo 7
ao 10. Escutem isso com atenção. Durante muito tempo interpretei este texto mal. Lucas 15, versículo 7. A gente conhece a história, a famosa ovelha que foi perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Diz assim, no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós sabemos bem, segundo esta história, quem vai à procura da ovelha que se perdeu e deixa as 99 é o pastor. E nós percebemos que o nosso pastor é Jesus. Então a obra começa nele. Ele começa toda a obra. Então percebemos que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E o texto agora continua, versículo 8. Ao qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E nós estamos a procurar diligentemente os tesouros que Deus deixou na Bíblia? Ou estamos a descuidá-lo ou simplesmente ouvir o que o pastor diz e aplicar? 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Da mesma forma, devemos alegrar-nos ao procurar essas almas que estão perdidas. Devemos alegrar-nos a procurar aqueles que estão desgarrados e trazê-los de volta ao redil. E agora no 10, atenção a isto. Eu vos afirmo, quem está a falar? Jesus. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então por que há júbilo? Porque há cá festa por um pecador que se arrepende. Então, pecador que me ouves, não há nada mais belo, não há uma festa maior nos céus do que um pecador arrependido. E o ponto aqui interessante é que eu interpretava mal o texto. O júbilo e a festa e o gozo que há nos céus é de quem? Eu até então, uns tempos atrás, imaginava que eram os anjos a saltar, os anjos a gritar, os anjos a olhar para Deus e dizer assim: Senhor, como é que é possível esse miserável, que era um adúltero, que era um fornicário, que era um drogado, que era um toxicodependente, que era um alcoólico, que era um mentiroso, que era um ladrão, como é que esse se arrependeu? E como é que esse é salvo? Como é que Saulo de Tarsos, como é que Pedro Falcão, como é que Amada Tavares, como é que David, etc. Eram os miseráveis e agora são salvos. Imaginava os anjos a saltar. Mas o texto não diz isto. O texto diz: eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem está diante dos anjos? O próprio Deus. De quem é a festa? É de Deus. Então, se queremos ver Deus em festa, se queremos ver Deus em júbilo, se queremos ver Deus em gozo, se queremos ver Deus a saltar, entre aspas, de alegria, porque o texto assim não diz, mas queremos ver o gozo do Senhor nos céus, em que os anjos ficam admirados a contemplar a Deus, como é? Arrependendo-nos. Brutal. Guardando os mandamentos? Sim. Honrando o Pai. Mas o arrependimento, o deleite e o desfruto daquilo que Jesus fez na cruz, da morte do Cordeiro, que nos livrou do inferno, que pagou pelos pecados que não podíamos pagar, há júbilo no céu. Então, anualmente podemos gozar-nos na ceia do Senhor, mas diariamente podemos fazer o Deus gozar-se no céu pelo nosso arrependimento e principalmente quando damos a conhecer através de evangelização, através da grande comissão, e um pecador larga a sua vida, e uma ovelha perdida larga o seu estado perdido, e um dracma larga o seu estado de moeda perdida, e um filho pródigo larga o seu estado de filho pródigo e começa a ser um adorador em espírito e em verdade. E aí há gozo, há festa nos céus, diante dos anjos. Deus goza-se porque um pecador se arrependeu. De quem é a obra? É dele. O que nós temos de fazer? Simplesmente falar dele. E ele fará a obra. Festa nos céus. O arrependimento. E da mesma forma que em João 8, Deus disse àquela prostituta, ou melhor, àquela mulher adulta, disse o seguinte: vai e não peques mais. Porque o pecado não representa a Deus.
Porque o pecado foi um motivo que levou Jesus à cruz. Porque o pecado foi um motivo pelo qual o Pai derramou a ira sobre o Filho. Porque o pecado foi um motivo pelo qual Jesus teve que morrer na cruz e passar por aquela afronta para pagar pelos pecados, não dos dele, mas da sua noiva, do seu povo. Então, quem pode entrar nesta festa? Quem pode celebrar a Páscoa? O limpo, ou circuncidado, não fisicamente num prepúcio, mas circuncidado de coração. E agora diz em 1 Coríntios 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Atenção ao texto, hein? Diz 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. E aqui vem sempre aquelas interpretações do fermento dos fariseus, das tradições dos fariseus, ou até mesmo da Páscoa antiga. Não. Vamos ao literal primeiro. Fermento velho. Tudo bem que pode representar tradições e costumes farisaicos, mas fermento é pecado. Fermento é pecado. Fermento velho é vida antiga. Fermento velho era Egito. Fermento velho era Babilónia. Fermento velho era o antigo eu. Era o Pedro, era o Satanás. Agora manda Jesus. Pois do fermento velho, para que sejais nova massa, nova criatura, nascido de novo. Assim como estáis sem fermento, sem pecado. E diz, porque Cristo, nossa Páscoa. Então comemoramos a Páscoa que é Cristo, que foi sacrificado por nós. Não diz que foi ressuscitado por nós. Não diz que encarnou por nós. Não diz que voltará por nós. Foi sacrificado por nós. O sacrifício de Jesus é a nossa Páscoa. E é na Páscoa que foi Jesus sacrificado. Cristo aboliu a Páscoa, estabeleceu a Páscoa que é Ele. Cumpriu o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Fazei isso em memória em mim, diz o texto. E que memória fazei? Anunciai a minha morte. Qual morte? Que morte foi? Então, é a morte da Páscoa. Ele morreu na Páscoa. Então, não é uma tradição, é comemorar o novo pacto, que foi instituído na Páscoa, na ceia do Senhor, em que agora comemos o pão, bebemos o vinho, para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. Para nos lembrarmos que a obra é dele, para nos lembrarmos de que sem a sua morte nós nunca podíamos ser salvos. E atenção, não estou aqui a diminuir a encarnação, não estou aqui a diminuir a ressurreição, não estou aqui a diminuir a sua volta, o estado eterno, porque tudo isso é necessário. Tudo isso tem que ser cumprido, já foi cumprido. Certa parte, porque Jesus assim o disse, porque Deus assim o instituiu, porque está escrito na sua palavra. Mas quando agora comermos o pão, bebermos o vinho, comemoramos o seu sacrifício. Comemoramos a sua morte. E essa é a nossa festa. E nós não somos felizes em festa se também não morrermos a nós. Se não morrermos ao nosso eu. Se não morrermos ao nosso fermento antigo. Por isso diz Jesus, se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Quando? Cada dia e siga-me. É necessário não só que o Cordeiro morra, mas que nós morramos para nascer de novo. E aqueles que nascem de novo gozam-se nesta festa, porque é uma festa instituída para aqueles que nasceram de novo. Então cuidado com essa mensagem do Deus é amor que abre as portas a todos. Não. Esta festa é para aqueles por quem Deus morreu. E a morte de Jesus Cristo foi um preço demasiado alto. Nós não devemos descuidar. Nós não devemos menosprezar. Porque o que está em jogo não é o nome do homem, é o nome do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra, a guardá-la, a esquadrinhá-la e a vivê-la para a sua honra e para a sua glória, através de Jesus Cristo. Amém.